Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Doutora Fernanda está começando da notícia boa, né? Vamos ver hoje, né? Doutora, hoje nós vamos falar, né, de novos requisitos da petição inicial de benefícios por incapacidade. O que seria isso, doutora? Em maio desse ano saiu uma nova lei, como sai toda hora, né, Solange? A Lei 14.331 de 2022, prevendo novos requisitos que a pessoa deve preencher para entrar com uma ação judicial quando o INSS nega o auxílio-doença, quando corta a aposentadoria por invalidez, quando nega a concessão de um benefício de amparo social à pessoa com deficiência, a esses benefícios que depende de perícia. Então, quando você quer discutir se a pessoa tem ou não capacidade, tem ou não deficiência, agora surgiu essa nova lei aí falando o que você precisa apresentar numa ação judicial para o juiz para que ele analise o seu pedido. Tá? Então essa lei saiu agora dia 5 de maio de 2022. Nossa, tá fresquinha a lei. E por qual motivo a doutora considera que foi criada essa lei com requisitos complementares para entrar com uma ação judicial? Então, essa lei decorre de um problema que nós estávamos enfrentando na justiça, que era a falta de orçamento para o pagamento dos peritos. Não se havia se votado lei prevendo, desde setembro do ano passado, da onde iria vir os recursos para pagar esses peritos. Então, foi em votação isso, olha como eles demoraram, né? Esperaram a lei vencer em setembro e só em maio aprovou essa lei, buscando, regulando como vai ser pago essas perícias, quem vai pagar, quando paga um, quando paga a outra parte. E essa lei veio primeiramente para isso, tá? Então, aí eles começaram a incluir outros textos nessa lei para deixar tudo mais organizado com relação a essas ações judiciais que se discute e pede-se perícia. Por quê? Agora, nessa lei, ficou determinado que quem deve pagar a perícia judicial nessas ações de benefícios assistenciais de pessoas com deficiências ou nessas ações que pede auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é quem perde a ação. A pessoa faz a perícia e se a perícia considerar que ela realmente estava incapacitada, que o INSS cortou o benefício de forma irregular, quem tem que pagar o perito é o INSS. E se for ao contrário? É a pessoa que tem que pagar, tá? Então essa lei veio regulando isso aí. Quem perdeu a ação é que tem que pagar a perícia. Mas para as pessoas que entram com essas ações, com a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que demonstre que não tenha condições de pagar por essa perícia, ela fica isenta deste pagamento, tá? Aí vai ser a Justiça Federal que vai arcar com esse custo, tá? Mas também essa lei veio limitar que por processo você só pode pagar uma perícia, só pode marcar uma especialidade médica. Não adianta a pessoa entrar com processo falando que tem problema na ortopedia, psiquiatria, com diversas áreas de profissionais da saúde, cardiologista, sabe? Falar que tem 3, 4, 5 doenças incapacitantes. Ela tem que eleger aquela doença que realmente está incapacitando de forma mais grave a sua possibilidade de trabalho. Então ele tem que escolher uma especialidade. Porque ele não vai poder escolher uma, não deu certo, ele escolhe a outra. Porque acontecia muito isso. Né? Nessas ações que se discute incapacidade, a pessoa alegava 5 tipos de comorbidades e falava que todas elas afetavam a sua capacidade para trabalhar.
E aí aí o juiz marcava a perícia com o ortopedista. Daí ela vinha lá do ortopedista negativo e falava, não, mas agora eu preciso passar com o psiquiatra. Agora não pode mais. Agora, daí, não, o do psiquiatra deu negativo. Mas eu tenho também problema cardíaco. Antes conseguia. Né? Então agora ficou limitado, que é uma perícia só. Somente em grau de recurso, se o tribunal determinar uma outra especialidade, é que daí o processo vai voltar para a cidade de origem para fazer uma perícia numa outra especialidade. E tem mais alguma nova exigência? Então, primeiramente a lei veio para isso, para regulamentar essa questão que estava pendente das perícias, dos pagamentos dos peritos, quem vai pagar, de onde vai sair o dinheiro para pagar tudo isso, tá? E sendo as pessoas da assistência judiciária gratuita, a lei está prevista que o INSS antecipa o depósito lá dos honorários do perito, porque o perito tem que ganhar, concorda? Que ele está fazendo um trabalho. Se vai ser favorável para uma parte ou para outra, pouco importa. O trabalho dele foi executado, ele precisa receber, tá? Então, precisa regulamentar isso, os valores também dessas perícias está determinado. E agora, essa lei também veio com essa inovação, falando o que você tem que pedir nessa ação judicial para o juiz analisar, senão o juiz nem analisa. Você tem que pegar e colocar, descrever claramente qual é a doença, de que forma essa doença te deixa incapaz para o trabalho, tá? Também tem que indicar atividade para a qual o autor dessa ação alega não conseguir fazer. Por exemplo, eu sou um mecânico. Tem que falar qual é a atividade de mecânico que você não consegue mais fazer. Tem um problema nos membros inferiores, que é nas pernas. Eu não consigo agachar, entrar embaixo de um carro. Ou estou com um problema nos braços, na mão, eu não consigo mais mexer no motor de um veículo. Então tem que claramente falar qual é o tipo de atividade que ele não vai conseguir desenvolver para conseguir trabalhar e se sustentar, tá? Também nessa petição inicial, quando direciona para a justiça, ele tem que falar o que há de divergência entre o laudo do perito do INSS e o laudo do seu médico particular. Quais são as diferenças de pareceres médicos que um ou outro está fazendo para o juiz analisar, tá? Então, previamente, antes de entrar com essa ação, o INSS negou. Ele tem que ir lá na plataforma do Meu INSS e clicar num ícone que chama laudo médico, para pedir o laudo que foi emitido dessa perícia, porque quando ele faz a perícia, ele só recebe no sistema o comunicado de decisão, se foi concedido o benefício ou se foi negado. Então, se foi negado ou se foi concedido só como auxílio-doença e ele quer aposentadoria por invalidez, ele tem que entrar lá no sistema e pedir esse laudo médico para ele poder entrar com a ação judicial. Se ele não tiver com esse laudo para dizer o que está de diferente com o laudo, o atestado do médico dele particular que acompanha o tratamento, o juiz também não vai analisar porque não está cumprindo os requisitos dessa petição, tá? Outra exigência é ele declarar se ele já entrou com uma outra ação igual ou parecida com essa, e se já entrou tem que passar o número do processo anterior, porque às vezes a pessoa tem durante essa vida buscando receber o seu auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, várias altas do INSS, e aí várias vezes ele entra com ação judicial para ter o seu benefício restabelecido. Então, a cada nova ação que ele propor, ele tem que indicar que já anteriormente entrou com outra ação análoga, parecida com essa que ele está entrando de novo, e o que essas ações têm de diferentes. Porque você não pode entrar com a mesma ação, com a mesma causa de pedir duas vezes na justiça. Você entrou com uma ação e não ganhou, transitou em julgado, que fala-se no linguajar jurídico. Você não pode entrar na justiça pedindo novamente. Você só pode pedir se foi uma data diferente de que o INSS cortou posterior seu benefício,
ou se o estado de saúde dele piorou, agravou-se da data daquela decisão anterior. Entendi. Tá? E doutora, o que a doutora acha dessas novas exigências aí? Foi bom? Eu acho que foi interessante fazer todas essas exigências para ficar mais claro as insatisfações da pessoa quando tem o seu benefício cessado, para apontar de forma mais clara qual é a sua insatisfação diante de um parecer do INSS. Mas a gente vê isso como uma ferramenta que tem dificultado o amplo acesso à justiça. Porque as pessoas, muitas de que procuram essas ações judiciais, são trabalhadores com pouca instrução, alfabetização. Como que ele vai saber fazer toda essa explicação num processo, comparativos de pareceres médicos, né? Ele é um leigo analisando o que 2 médicos escreveu. Então, assim, é importante porque já chega a todo esse histórico do que aconteceu na vida desse trabalhador contra o INSS bem explicado. Então, o juiz consegue analisar isso com um pouco mais de agilidade. Mas para o trabalhador percorrer todo esse percurso, a gente vê que é uma dificuldade do amplo acesso à justiça, que deveria ser facilitado e não trazer mais burocracia ao trabalhador. É verdade. Não é? A pessoa com menor instrução tem que saber mais. Mas ela pode também procurar um advogado de confiança dela, né? E isso acaba gerando a necessidade do trabalhador procurar uma assessoria especializada. Porque se ele não entrar com uma ação corretamente, cumprindo todos os requisitos, o juiz não analisa. Porque além de ter que esmiuçar tudo isso nessa petição inicial, também essa lei traz os documentos que você tem que apresentar. Se não tiver todos os documentos lá, o juiz também fala para voltar para trás. Quer dizer, o processo não anda, né? Se você não apresentar todo um processo completo, uma petição inicial com todos os anexos de documentos de forma completa. Tem que apresentar o comunicado de decisão, a carteira de trabalho de todo o período trabalhado, quais são as profissões exercidas, as suas experiências profissionais, o laudo médico do INSS, o seu laudo médico particular. Muita coisa, né? É uma burocracia que se impõe às pessoas mais simples. Então, né, como a doutora disse, tem que pensar bem, tem que analisar direito, procurar um profissional, não é verdade? Porque se você entra em determinada doença que você tem, é negado, você não vai poder entrar de novo. Porque a gente percebeu que as pessoas entravam, né? Não conseguiu, eu entrei de novo. Então, isso daí tá mudando, né? Mas temos que acreditar, não é verdade? Eu costumo brincar, mas é sério, o cerco está se fechando para uma melhor distribuição dessa justiça que está abarrotada, né? Mas assim, o cerco fechado para que você busque fazer um bom processo, levar todas as provas completas para que o Poder Judiciário possa desfazer a injustiça que o INSS tanto faz a esses trabalhadores doentes. É verdade. E as pessoas com deficiência, então, é tão difícil você sensibilizar do quanto a deficiência gera esses impedimentos de longa permanência. Então, assim, só mesmo com uma assessoria especializada, você vai conseguir o teu reconhecimento do seu direito. Isso é importante. É isso que a lei vem demonstrar, que você tem que buscar o conhecimento. Doutora, muito obrigada pelas dicas, né? Que eu sempre falo, as pessoas me perguntam, né? Pedem dicas, nós temos dicas para dar ainda, que o pedido dos professores aí, nós precisamos ainda, né? Porque a doutora entende muito, gente. Por quê? Porque estuda todo dia, né? Se especializou em previdência, isso que é muito bom, o profissional. Quando ele se especializa em determinado momento, que tem um ditado que diz assim,
você não é bom em tudo, não. Clínico geral faz só um geral, né? A gente tem que, em todas as áreas, buscar, né, os profissionais. Você não faz tudo, né? Ninguém consegue fazer tudo. Não. Ainda mais nesse país nosso que muda tanto a lei. Imagina você decorar, ficar por dentro de todas as leis de todas as áreas. Por isso que eu falo. O Brasil se produz muita lei, né? Mas para pôr em prática tudo isso, se você não seguir só um ramo, você fica doido. Fica doido. Né? Doutora, obrigada, viu? Obrigada do fundo do meu coração. Estamos à disposição. Né? Pela utilidade pública, que eu falo que é utilidade pública, né? No Quiz da Previdência, com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.